TRT, módulo de processo do trabalho, revisão através de questões para você fechar, gabaritar as questões da Fundação Carlos Chagas aí no seu TRT que se aproxima. Então, o curso qual o objetivo? Só para relembrar, você se situar. Vamos passar pelos principais tópicos, os principais pontos abordados pela Fundação Carlos Chagas, seja numa prova de técnico, seja numa prova de analista, que a gente vai fazer diferenciação nenhuma. Vamos ver os pontos comuns, o que mais aparece, tá bom? Sempre dividindo por tópicos para a gente se localizar melhor. E o primeiro tópico da aula de hoje, a gente vai abordar, é importante, qual é? É esse aqui, ó, deixa eu jogar para você. Partes e procuradores. Esse aí é o nosso primeiro tópico do dia. E vamos direto, então, para a primeira questão, sem delongas. Diz lá a questão. A respeito da figura do preposto, vamos falar do preposto no direito processual do trabalho, de acordo com a legislação. Letra A. Não precisa ter conhecimento dos fatos, uma vez que não presta compromisso dizer a verdade ou nos imposto às testemunhas. Vamos assim nos localizar aquela nossa mega revisãozinha que é interessante. Muito bem, no processo de trabalho, o que a gente tem que saber? Que as partes devem comparecer à audiência, seja o reclamante, seja o reclamado. Beleza. Então o reclamante tem que comparecer sempre. Se o reclamante não puder comparecer, porque ele está doente, ou por algum motivo poderoso ou ponderoso, como diz a lei, ele vai pedir para um outro empregado da mesma categoria que a dele, por exemplo, se ele é um engenheiro, para um outro engenheiro comparecer à audiência e informar o juiz que ele não pode comparecer porque ele está doente, por exemplo. Se esse outro empregado da mesma categoria que a do reclamante não puder comparecer, ele vai pedir para o sindicato comparecer. E eles vão lá fazer audiência, Renzetti? Não, eles vão apenas informar, dar um recado para o juiz. Excelência, o reclamante está doente, não pode comparecer à audiência. Nesse caso, o juiz vai o quê? Designar uma nova data. Ou seja, o comparecimento desse outro empregado da mesma categoria ou do sindicato tem apenas um único objetivo, que é evitar o arquivamento da reclamação. Porque nós sabemos, se o reclamante não comparece à audiência inaugural, vai acarretar o arquivamento da reclamação trabalhista. Muito bem. E o reclamado? O reclamado deve comparecer pessoalmente? Sim, ele deve comparecer. Agora, se ele não puder comparecer, imagine lá um reclamado, uma grande empresa, você está processando o SBT, o Silvio Santos tem como ir para todas as audiências? Não tem como. E se ele fosse, fecharia o TRT naquele dia, né? Então, nesse caso, ele pode fazer-se representar por um gerente ou qualquer outro preposto, atenção, que tenha conhecimento dos fatos. É importante que ele tenha conhecimento dos fatos. Agora, não esqueçam de um detalhe super importante. Tenha conhecimento dos fatos, por quê? Não quer dizer que ele presenciou os fatos, mas ele ouviu dizer, ele sabe. Ele não pode nunca falar assim, eu não conheço isso, se eu não sei. Não pode, porque isso pode acarretar uma confissão. Toma cuidado com esse detalhe. Agora, aqui no processo do trabalho, atenção pessoal, observação, toma nota aí no seu bloco de notas. Súmula 377. O preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Repetindo, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Nós temos duas exceções. Quais são as exceções para a sua prova? Se for micro ou pequeno empresário ou reclamação que envolve empregador doméstico. Nesse caso, não. Então, fizemos aí um batidão, uma mega revisão do preposto aqui no processo de trabalho, o que nos permite agora voltar para a questão. Vamos lá. Então, letra A. Não precisa ter conhecimento dos fatos, uma vez que não presta compromisso dizer de verdade, ônus imposto testemunha. Engraçado, não precisa dizer a verdade, não precisa ter conhecimento dos fatos, quer dizer, claro que tem que ter conhecimento dos fatos, senão ele vai ser preposto para quê? Volta para mim, pessoal, foi o que eu expliquei. Ele não presenciou, até aí tudo bem, ele não presenciou os fatos, mas ele conhece os fatos, senão não manda ele lá. Então A já está fora, já não é o nosso gabarito, então não precisa, está errado, precisa sim. B, deve ter conhecimento dos fatos e suas declarações obrigarão o proponente. Muito boa, vou botar uma bolinha aqui na letra B e volta para mim que eu preciso falar esse detalhe também na nossa mega revisão. O que o preposto fizer na audiência vai obrigar o proponente, vai obrigar o reclamado.
Então, se você mandar um preposto que faça lá um acordo de R$100 mil em 2 parcelas, é como se o reclamado tivesse feito o acordo. Estamos vendo a figura do reclamado representando o preposto. Atenção também a esse detalhe, tudo bem? Agora, encerrada a audiência, encerra aqueles poderes. Não é ad eterno, não. Então, a B está muito boa. Vou deixar aquela nossa famosa bolinha do lado. E vamos direto para a letra C, porque é revisão através de questões. Letra C. Não precisa ter conhecimento de fatos. Precisa sim. Uma vez que atua apenas como representante do empregador, não, ele tem que ter conhecimento dos fatos. Letra D. Deve ter conhecimento dos fatos. Maravilha. Entretanto, suas declarações não obrigarão o proponente, pois figura apenas como representante do empregador. Poxa, se não vai obrigar, ele vai fazer o que lá? Então, a D está fora. Letra E. Não precisa ter conhecimento dos fatos. Errado, precisa. Quando o juiz designará nova audiência, determinando que a empresa apresente preposto, que conhece nada, que viagem, que bobagem. Então, eu vou voltar e marcar sem medo de ser feliz a letra B de bola. Deve ter conhecimento dos fatos e suas declarações obrigarão o proponente. Gabarito confirmando B de bola. Olha lá, representação da audiência. Vamos ver o artigo 843. Vamos ler a lei. É a lei que cai na sua prova. É a lei que vai estar agora no seu TRT. Na audiência de julgamento, deverão estar presentes reclamante e reclamado. É a regra. Independentemente do comparecimento dos representantes. Parou. Renzetti, não entendi. Independentemente do comparecimento dos representantes, dos advogados. É isso? Sim. Porque na Justiça do Trabalho vigora o ius postulandi, artigo 791 da CLT. Olha a revisão. As partes podem atuar sem a necessidade, sem a representação de advogado. Olha a revisãozinha de novo. Mas esse ius postulandi, ele é limitado ou é ilimitado, Renzetti? Já te respondo. Vamos devagar. Senão você não volta. Você acaba o vídeo e não volta. Vamos embora, que eu não posso secar o assunto todo em uma frase só, não. Então, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de compromisso, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de categoria. Perfeito. Reclamatórias plurimas é o que para minha prova, hein? O que é reclamatória plurima? Quando tem litisconsórcio ativo, quando eu tenho mais de um reclamante naquela ação. E o que é ação de cumprimento? A ação de cumprimento funciona onde? Você tem lá, por exemplo, teve um dissídio coletivo. O empregador não faz cumprir o que foi estipulado numa norma coletiva. Nesse caso, você vai, ou o próprio empregado ou o sindicato, ajuizar uma ação de cumprimento perante a vara do trabalho para fazer cumprir aquela norma coletiva. Tá bom? No dissídio coletivo não existe execução. Então, você vai entrar com uma ação chamada ação de cumprimento, que você pode entrar, você empregado, ou fazer substituir, como diz aqui no dispositivo, pelo sindicato. Vamos voltar, vamos ver a lei. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir, acabei de falar, pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Então, tem que ter conhecimento dos fatos e vai obrigar o proponente. Olha aqui o empregado que eu falei. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso ou ponderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. E atenção, olha o detalhe, o legislador não exigiu que seja outro empregado da mesma empresa, apenas exigiu que ele faça ser representado por outro empregado que pertença à mesma profissão. Então, repetindo, se a ação trabalhista foi usada por um engenheiro e ele não pode ir, ele está doente, outro engenheiro poderia lá dar esse recado para o juiz. Ou então, o sindicato, tá? Súmula 377, a campeã agora em prova, que diz assim: exceto quanto à reclamação de empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve, é regra. Nós não temos a indústria de preposto como profissão aqui no processo de trabalho. Deve ser necessariamente empregado do reclamado. Ok, pessoal? Então não esqueça aí dessa regrinha para você não errar na sua prova. Beleza?
bem tranquilo, questãozinha ótima, 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 bem suave, né? Bem suave. Vamos direto, então, para a próxima questão para a gente gabaritar. Diz assim: Antônio ajuizou reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora, sendo que na audiência designada as partes celebraram um acordo amigável, devidamente homologado em juízo, no valor de R$10.000, a ser pago em 5 parcelas de R$2.000 cada, com início a partir de 10 dias da realização da audiência. Entretanto, no dia seguinte, Antônio se arrependeu por entender que tinha direito a valor superior ao acordo. Nesse caso, Antônio. É o que eu digo para os meus alunos no curso que eu tenho de prática e atualização trabalhista para advogados. O que é um bom acordo? Um bom acordo é quando o empregado chega em casa e pensa assim: poxa, o acordo foi bom, mas se eu tivesse pedido, por exemplo, tá, 5.000 a mais seria perfeito. O que é um bom acordo? Quando o empregador chega na empresa e fala para o advogado: fizemos um bom acordo, mas se nós tivéssemos pagado 5.000 a menos, seria perfeito. Então, isso é um bom acordo, quando ambas as partes perdem um pouquinho. Aqui no processo de trabalho, atenção, vigora o princípio da conciliação. As partes devem se conciliar. Devem se conciliar quando, Renzetti? Sempre, sempre, sempre. É tão importante o acordo aqui no processo de trabalho que no procedimento ordinário, no procedimento regra, para as causas que excedem a 40 salários mínimos, existem 2 momentos obrigatórios. Quais são os momentos? Revisão, pancadão. Primeiro momento, aberta a audiência e antes da defesa. Aberta a audiência e antes da defesa, o juiz pergunta às partes se há necessidade, se há como, se há intuito de conciliação. Se as partes não se conciliarem, a audiência segue, normalmente. E depois existe a segunda tentativa, o segundo momento, que é após as razões finais e antes da sentença. Então, primeiro momento, aberta a audiência e antes da defesa. Segundo momento, após as razões finais e antes da sentença. Tudo bem? No procedimento sumaríssimo, para as causas que não excedem a 40 salários mínimos, existem 2 momentos, 3 momentos? Não existe não, pessoal, porque no sumaríssimo a audiência é una, a audiência é única. Todos os atos acontecem numa única audiência. Que atos, Renzetti? Conciliação, instrução e o julgamento, que é a sentença. Então, no procedimento sumaríssimo, diz lá o dispositivo, chegaremos lá na aula de procedimentos. O juiz vai abrir a audiência e usando seus meios de persuasão, vai tentar conciliar as partes. Mas se as partes não se conciliarem nesse primeiro momento, elas poderão se conciliar em qualquer momento da audiência, já que a audiência é una, já que a audiência é única. Então, no sumaríssimo não tem momentos obrigatórios. Mas muito bem. Celebrado um acordo aqui no processo do trabalho, não esqueça disso, esse acordo, se homologado pelo juiz. Por que eu falei se homologado pelo juiz? O acordo não é das partes, Renzetti? Não, o acordo não é das partes, não. O juiz não é obrigado a homologar acordo. Aqui no processo do trabalho, o juiz não está obrigado a homologar um acordo. O juiz deve verificar se estamos diante de uma hipótese de transação de direitos ou renúncia. E renúncia é a palavra do mal na seara trabalhista. Nunca esqueça disso. Então, deve um juiz, um bom juiz, não sair homologando o acordo. Deve verificar se a parte está transacionando ou se está renunciando. E renúncia não pode. Então, mas se ele não homologar, eu impetrar mandado de segurança. Pode impetrar que não vai dar em nada. Não fere direito líquido e certo o fato do juiz não homologar o acordo. Tá bom? Muito bem. Mas se o juiz homologa o seu acordo, esse acordo homologado tem força de sentença. Tem força de sentença e, atenção, transita em julgado no momento da homologação. Repetindo, o acordo homologado, ele tem força de sentença e transita em julgado no momento da homologação. Nesse caso, lá vai. O acordo homologado pelo juiz, ele é irrecorrível para as partes. Repetindo, o acordo homologado pelo juiz, ele é irrecorrível para as partes. As partes não podem chegar em casa e se arrepender, porque não cabe nenhum recurso. A única forma, toma nota, isso não é recurso, da parte conseguir desconstituir aquele recurso é através da ação rescisória. Só assim.
tá? Agora, atenção também ao segundo detalhe, OBS 2, 3, sei lá quantos OBS já. O acordo é irrecorrível para as partes, beleza. Salvo para a Previdência Social, para a União, que poderá recorrer quanto às contribuições previdenciárias. Olha quanta coisa eu falei. Vamos então agora voltar para a nossa questão, né, sem medo de ser feliz, já que o Antônio se arrependeu de fazer o acordo. E aí? Letra A. Não poderá recorrer da decisão por esse motivo. É essa a resposta? Vamos ver as demais. Poderá interpor recurso ordinário, contando seu prazo a partir do pagamento da última parcela. Não, não tem recurso. É irrecorrível. Poderá interpor agravo de petição. Agravo de petição é para isso, pessoal? Agravo de petição é o recurso da execução. Cabe nem recurso? Letra D. Só poderá opor embargo de declaração? Não, claro que não. Não cabe recurso, é irrecorrível. Deverá interpor agravo de instrumento? Agravo de instrumento é para quando negar segmento. Gabarito, letra A. Não poderá recorrer da decisão por esse motivo, já que a decisão ela é irrecorrível para as partes. Ok? Confirmando o gabarito, letra A. Artigo 831, parágrafo único da CLT. Toma nota nos dispositivos legais, que é importante para o seu estudo. Diz lá, no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. Súmula 259 do TST. Só por ação rescisória é impugnável termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT. Tudo bem? Conjuga aí no seu material os dispositivos legais, que é bem importante para você fixar e fazer aquela revisãozinha final antes da sua prova, tá? Essas revisõezinhas salvam e muito. Se você no hotel conversando besteira, então, é o que mais salva. Muito bem. Vamos então direto aí para a nossa próxima questão, que diz assim. Em reclamação trabalhista, na qual o Estado do Rio Grande do Norte, beijão para meus alunos de Natal, ó, estão comigo ligados, recebi os e-mails, ó, beijo para vocês, estamos aí na luta, né? Daqui a pouquinho sai TRT da 21ª região, estarei aí, só me chamar que eu vou, tá? Dando um super aulão para vocês. Vamos lá, com todo o gás então. Aliás, ó, o pessoal sempre pergunta, RR vem para minha cidade? A caravana RR não para. Aonde vocês chamarem, eu vou. Tô indo para Fortaleza agora, dela pro pessoal do TRT da 7ª região, lá pelo curso Prime. Então é só chamar que eu tô indo. Não tem essa não, pessoal. Chame o RR, que a caravana vai completa. Tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir então. Então, em uma reclamação trabalhista no qual o Estado do Rio Grande do Norte fez-se representar por sua procuradora, Janaína Areias, declarou o juiz de primeira instância a irregularidade dessa representação. Eis que não foram carreados nos autos o ato de nomeação da procuradora, nem qualquer instrumento de mandato, embora as peças tenham sido assinadas pela procuradora com a declaração do seu cargo e indicação do número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil. Nessas condições, ante o entendimento sumulado do TST, ó, súmulas e OJs, o juiz agiu. Preste atenção nesse caso que ele é bem interessante, pessoal. Veja, se você faz um concurso para procurador do Estado, que é o caso da questão, você foi aprovado e tal, você não perde a sua OAB. Você continua com a sua OAB. Faz um concurso de magistratura, Ministério Público do Trabalho, aí você tem que dar baixa na sua OAB, se você é um advogado. Agora, se você fez prova para procurador do Estado, você ainda é um advogado, um advogado público, só isso. Então, você permanece com a sua OAB. Muito bem. Toda vez que a Janaína for representar o Estado do Rio Grande do Norte, ela vai ter que ir até o gabinete do governador e pegar uma procuração? Não caberia muito correto, né? Veja, nesse caso, como é que eu posso dizer? A representação da Janaína, ela decorre de lei. Ela foi aprovada num concurso para ser procuradora do Estado do Rio Grande do Norte. Então, ela, óbvio, não basta ela chegar na audiência, assinar a petição e colocar o OAB dela, porque o juiz não é obrigado a saber que ela é procuradora. Então, ela vai assinar, vai colocar o OAB, mas tem que declarar que ela é procuradora, que ela exerce esse cargo. Nesse caso, ela não precisará juntar o instrumento de mandato,
ela não precisará juntar procuração nos autos. Então, o juiz agiu mal, muito mal, porque a questão fala que ela assinou, indicou o número da sua OAB e declarou o exercente do cargo de procurador. Quer dizer, ela preencheu todos os requisitos do TST, todos os requisitos. Então, vamos achar o gabarito e já encontrar aí a nossa súmula, né, campeã. Então, letra A. O juiz agiu equivocadamente porque, em razão da fé pública, presume-se regular a representação do Estado. É só por esse motivo, por causa de fé pública? B. Equivocadamente, porque, embora não tenha sido juntado qualquer documento, a procuradora prestou declaração do exercício do seu cargo. Boa. Vamos ver a C. Acertadamente, não. Erradamente, tá? Acertadamente, não. Acertadamente, não. Gabarito, letra B de bola. É a súmula 436 do TST. Acompanha comigo que ela vai cair na sua prova. A União, Estados, Municípios, DFs, autarquias e fundações públicas, quando representados em juízos, ativa e passivamente por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumentos de mandato da procuração e comprovação de ato de nomeação. Item 2. Quer dizer, não basta só isso, né? Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se exercente do cargo de procurador. Declarou Janaína. Não bastando a indicação do número da inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, Janaína falou, ó, sou procurador do Estado do Rio Grande do Norte, assinou e colocou sua B. Tinha de juntar a procuração? De jeito nenhum. Janaína está dispensada de juntar a procuração. Tá bom? Agiu muito mal, então, o juiz. Vamos direto, muitas questões, para a próxima questão. Quanto mais questões, melhor. Na JT, honorários advocatícios. Vem para mim, para o pancadão, para o revisão. Pessoal, quando a gente fala em honorários advocatícios, toma cuidado com um detalhe. Existem honorários contratuais. O que são honorários contratuais? Você compareceu no meu escritório, Renzete, quero te contratar como meu advogado. Tem uma causa trabalhista. Tá bom. Eu te cobro X reais para ajuizar a ação. Eu posso fazer isso? Posso. Esses são honorários contratuais. Esse é um acordo meu e seu. Ninguém tem nada a ver com isso. Nem o Poder Judiciário. Muito bem. Só que, se nós vencermos a ação, pelo simples fato, entenda, não estou falando de nada ainda não, tá? Bem leve para você entender. Se nós vencermos a ação, pelo simples fato de sermos o vencedor, a outra parte que perdeu, que foi sucumbente, deve pagar honorários sucumbenciais para mim, que sou seu advogado. Não entendi, Renzete. Não? Vamos pensar na área civil. Uma ação que você queira ajuizar contra o seu vizinho que te perturba, que te calunia dia e noite, grita na sua porta. Tá, então você me contratou. Eu fechei com você honorários de 10 mil reais para ajuizar a ação. Acordo meu e seu. Você tem que me pagar 10 mil reais. Nós ganhamos a ação. Então, pelo simples fato, estou num processo civil, de nós ganharmos a ação, o seu vizinho que perdeu, ele vai pagar para mim, que sou seu advogado, honorários sucumbenciais, arbitrados entre 10% e 20%. Isso é no artigo 20 do Código de Processo Civil. Isso acontece lá no processo civil. E aqui no processo de trabalho, que é o que me interessa. No processo de trabalho, em regra, honorários sucumbenciais são indevidos. Mas na prova, no TST, eles não vão sempre chamar de honorários sucumbenciais. Eles vão falar honorários advocatícios. Onde é que eu quero chegar? Que você faça na sua cabeça uma separação. Nós não vamos tratar, esqueça, de honorários contratuais. Nossa, que absurdo, Renzete, 10 mil para entrar ação, você cobra isso? Isso não interessa. Isso não vai cair na prova. O que cai na prova são honorários sucumbenciais, devidos em razão da mera sucumbência. Ok? Então, esses honorários sucumbenciais, ou honorários advocatícios, agora é sinônimo, eles são cabíveis no processo de trabalho? Em regra, não. Em regra, estamos falando, claro, de relação de emprego, empregado e empregador, não cabe honorários sucumbenciais. Até porque você não pode esquecer do princípio do ius postulandi. As partes no processo de trabalho não precisam estar acompanhadas de advogado. Advogado aqui é faculdade, é luxo, vamos chamar assim.
Mas nunca é devido, professor? Nunca não. Regra, indevido. Salvo. Salvo quando? Salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita. E quando que a parte é beneficiária, professor, da justiça gratuita? Quando ela percebe salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou declara que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Só isso? Não. São requisitos concomitantes, mais um, e deve estar acompanhada de advogado desse sindicato, não com advogado particular. Então, vamos lá, checklist. Honorários advocatícios, honorários sucumbenciais no processo de trabalho, são devidos ou indevidos? Estamos na relação de emprego, na regra geral. São indevidos, salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita. E o que precisa, professor, para ser beneficiário da justiça gratuita? Perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou declarar que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. É assim que funciona. Mas estar acompanhado de advogado de sindicato. Nesse caso, os honorários serão de até, atenção, 15% e serão convertidos para o sindicato. Toma cuidado com isso, pessoal. Isso vai cair na sua prova. Tudo bem? Então não é regra. Agora, se for relação de trabalho diversa relação de emprego, cabe honorários sucumbenciais pela mera sucumbência. Aí eu aplico a regra do processo civil. Tenho tempo? Ainda tenho. Vamos então para a questão e depois a gente vê aí o dispositivo. Diz assim, na JT, honorários advocatícios. Letra A, são devidos desde que tanto o reclamante quanto o reclamado estejam assistidos pelo sindicato da categoria profissional. Não, reclamado não vai estar assistido pelo sindicato. Que viagem. B, nunca serão devidos. Nunca é forte, né? Letra C, são devidos desde que o reclamante esteja assistido pelo sindicato da categoria profissional, bem como perceba menos que dobro do salário mínimo vigente. Eu não gostei. Achei incompleto, mas vou marcar a bolinha aqui e vou ler a D. Letra D. Assim que se faz prova, hein? São devidos desde que a parte esteja assistida pelo sindicato da categoria profissional, beleza, e nunca serão superiores a 20%. Não, nunca serão superiores a 15%. É até 15%. Letra E. São devidos desde que a parte alegue que não possui condições de demandar sem prejuízo do próprio sofrimento. Só por isso? Não, incompleto. Olha, com muita raiva, porque está incompleto, eu marco a letra C e a Fundação Carlos Chagas confirma que é o gabarito. Agora, volta para a questão. São devidos desde que o reclamante seja assistido pelo sindicato da categoria profissional. Maravilha, perfeito até aqui. Bem como perceba menos do que o dobro do mínimo? Não. Qual é o requisito da gratuidade? Receba salário igual ou inferior ao dobro do mínimo. Ou recebe mais, mas declara que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento de sua família. Então está incompleto, me desculpa. Vamos ler a súmula que foi alterada há pouco tempo agora, 219 do TST. Na JT, a condenação, muito bem, ao pagamento de honorários advocatícios nunca superiores a 15%, não decorre pura e simplesmente da sucumbência, como ocorre no processo civil, devendo a parte concomitantemente, olha aí, tem que preencher os requisitos. Primeiro, estar assistida por sindicato da categoria profissional. B, comprovar a pensão de salário inferior ao dobro do mínimo ou encontrar-se em situação, pode ser, ganhe mais do que isso, mas encontre situação econômica que não lhe permite demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. Beleza, pessoal? É assim que se faz prova, não rejeitando, aceitando. É a melhor? É o que eu tenho? Marque esse negócio e vamos pro abraço. Vamos virar servidor público federal. Depois a gente discute isso, tá? Só para fechar a ideia da súmula, vamos lá nesse finalzinho de aula. Olha o item 2. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. O que quer dizer isso?
em ação rescisória cabe pela mera sucumbência. Não preciso preencher o item 1 da súmula 219. Os itens, né, os requisitos. Item 3, joga lá. São devidos honorários vocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derive da relação de emprego. Então, quando o sindicato funcionar como substituto processual ou nas lides que envolvam relação de trabalho, diversa relação de emprego, cabe honorários sucumbenciais pela mera sucumbência. Ok, pessoal? Fechamos esse bloco, essa aula, tratamos bastante coisa, mas tem muitas questões a serem feitas nessa mega revisão para você fechar, gabaritar o seu próximo TRT que está chegando, ok? Se você gostou, continua com a gente. Fico aqui te aguardando num clique de mouse. Se joga, galera!